Olá, sou a professora Cris Camada e agora vamos estudar frações. Conteúdo novo, peço a vocês que prestem bastante atenção, ok? Vamos lá? O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Por exemplo, um pedaço de pizza é uma fração, uma fatia de pão é uma fração, uma fatia de bolo é uma fração. Então, a fração ela está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Esse pedaço de pizza, por exemplo, ele representa 1/8. Essa fatia é 1/8 de pizza. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos comer um pedaço de 8. Tem 8 pedaços, nós vamos comer 1/8. Vamos à nomenclatura. Igual a adição, subtração tem os nomes dos seus termos, a fração também tem, tá? Então, vamos lá. A fração 1/8, temos aqui ó, o número 8. O que ele é? Como que ele é chamado, o número 8? O número 8 ele é chamado de denominador. Por quê? O que significa? O que indica o denominador? O denominador ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está indicando que a pizza foi dividida em 8 pedaços. Se eu tivesse dividido em 6, eu ia colocar aqui o número 6, porque ele é o denominador e ele indica em quantas partes o inteiro é dividido. O número de cima, ele é o nosso numerador. E o que significa? O que ele indica? O numerador indica quantas partes foram tomadas do inteiro, quantas partes foram comidas, quantas partes foram pintadas, quantas partes foram retiradas, ok? Leitura das frações ou números fracionários, que eles também são chamados assim. Então, na fração 1/6, nós lemos primeiro o número de cima e depois a gente lê o número de baixo. Por isso que eu falei 1/6. E o número de cima, a gente vai ler sempre o número dele normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. É o número dele mesmo. Agora, o denominador, ele tem uma leitura especial. Ele é lido como inteiro, que aparece assim, ó. 1/1, quer dizer, eu tenho uma parte, comi tudo. Então, é um inteiro. Ou eu dividi o bolo em 6 e comi os 6. Então, eu comi o bolo inteiro. O meio, né? O meio é que eu dividi em 2 partes, comi só uma, então eu comi metade, comi meio. Terço, eu dividi em 3 partes e comi 2, então 2/3. Então, ele também vai para o plural, tá? Quarto, a fração 3/4, aqui ó, 3 de cima, ele escreve o número de cima, o número dele mesmo, 3. E o número de baixo, a leitura especial, quarto. Eu não vou falar 3/4, eu falo 3/4, ok? Continuando, quinto. Aí, ó, 4/5. Sexto, 5/6. Sétimo, 3/7. Oitavo, 6/8. Nono, 7/9. Décimo, 6/10. A partir do 11, ele volta a ser o nome dele normal. Só que aparece essa palavrinha aqui na frente. A partir do 11. Então, 11/avos. Então, eu vou falar assim, a fração 6/11. O 6, que é o número normal em cima, e embaixo, a partir do 11, ele aparece o avos na leitura. Então, eu coloco o número normal e eu leio normal avos.
12 avos. 9 12avos. Tudo bem por aqui? Vamos continuar. Frações especiais são chamadas frações decimais. 1/10, tem o 10 embaixo, é 1/10 que fala. Vezes 10 vai ficar 1/100. 10 vezes 10 vai dar 100, né? Centésimo. E a outra, eu vou multiplicar 100 por 10, vai dar 1000, e aí, milésimo. Essas são as frações especiais. Agora, nós vamos representar a fração com um desenho. Nós vamos usar uma figura geométrica, tá? Pode ser um círculo, pode ser um retângulo, um quadrado, o que você quiser. Vamos representar a fração 4/8. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a figura para a gente dividir. Se você for fazer um círculo, né, você tem que pegar um molde, né, para fazer o círculo direitinho, bem certinho. Vamos lá? Então, fazemos o círculo. Temos que dividir o círculo no meio primeiro, para poder ficar do mesmo tamanho, porque tem que dividir em 8 pedaços iguais. Não posso fazer um grande, um pequeno, um menor, um maior, não. Tem que ser tudo igual. Então, a gente vai dividir no meio novamente. E aí, a gente tem 4 pedaços, mas eu preciso de 8. Então, nós vamos dividir no meio esse pedaço, nós vamos dividir no meio esse pedaço também, tá bom? Então, vamos lá. Dividir no meio, agora eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já temos os 8 pedaços que o denominador indicou. E agora temos que fazer pintar 4. Aí, nós já temos 4/8 ou metade, né? Dá para entender que é metade aqui, porque dá para ver que tem 4 pedaços pintados e 4 pedaços sem pintar, exatamente a metade. Poderíamos ter feito com uma outra figura, por exemplo, um retângulo. E aí, a gente teria que dividir em 8 pedaços também. 8 pedaços iguais. Então, vou fazer uma divisão. Vou fazendo a divisão por partes, e aí eu tenho 8 pedaços. Então, eu vou pintar 4. Então, aqui também tem 4/8, ou metade. Poderia pintar também dessa forma. Eu entenderia também que é metade, ou 4/8. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, eu vou colocar, nós vamos ler esse desenho, vamos colocar a fração aqui, e aqui do lado a gente vai escrever como se lê essa fração. Lembrando que a parte de baixo, que é o denominador, é em quantas partes foi dividido, e o numerador é em quantas partes foi pintado. Nesse caso aqui, né, foi pintado. Então, vamos lá? A primeira tem um triângulo inteiro, está pintado inteiro. Então, eu tenho um denominador e um numerador, que é igual a 1. Por quê? Lembra que eu falei que o traço aqui no meio dos dois números é uma divisão? 1 dividido por 1 é igual a 1. Ok? Então, aqui temos... Como que eu vou fazer a leitura dessa fração? Eu vou ler 1 inteiro. Seguinte, vamos para essa daqui agora. O que vocês estão vendo aí? Uma figura repartida em 2 partes e pintou uma. Então, 1/2. Ela é lida 1/2. Tá dando para entender? Vão lendo junto comigo para ver se vocês estão entendendo, tá bom? Essa figura aqui, ó, você tá vendo que foi dividido em 3 e foi pintado 2. Então, o 3 está embaixo, 2/3. Por quê? Porque eu dividi em 3 e pintei só 2. Como que eu leio essa fração? 2/3. Agora é essa, vamos nessa daqui, como que tá feito? Foi dividido em 4 partes e pintou 3. Como é que eu leio? 3/4. Essa aqui agora. 4/6. Por que 4/6? Porque eu dividi em 6, olha. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Foi dividido em 6 e foi pintado 1, 2, 3, 4. Ok? Como é que eu leio isso? 4 sextos. Essa daqui foi dividida em 3 e foi pintado 1. Como é que eu leio isso? 1 terço. Essa de baixo. Dividir em 5, será? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, dividiu por 5, então 5 é o denominador. E eu pintei 1, então 1 é o numerador. Como que eu leio isso? 1 quinto. Próxima figura, essa aqui. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi por 6 e pintei 1. Como que eu leio essa fração? 1 sexto. Próximo, 3 quintos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 1, 2, 3. Como é que eu leio? 3 quintos. E aqui, eu dividi em 4 e pintei 2. Como esse desenho é pequeno aqui, ó, mesmo estando um pintado aqui e outro lado e não aqui em cima, você percebe que você está na metade, você pintou metade, porque se você pintar esse azulzinho aqui, você vai ver que está pintado a metade da figura. Então, é 2 quartos ou meio. Ok? 2 quartos ou meio. E aí, conseguiram entender? Vamos agora treinar com exercícios na apostila. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que voltem ao vídeo, assistam mais uma vez com muita atenção e aí tentem resolver. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.